Bom dia a todos, gente. Nós vamos ter uma aula de design agora bacana, né? Vou enviar o link da nossa aula para os alunos no grupo do Zap e a gente já começa a exposição do conteúdo. Quem quiser apresentar trabalho seria bacana, mas eu gostaria de negociar com vocês assim. A gente apresenta os trabalhos na sexta-feira e na quinta a gente apresenta os conteúdos de design. Na aula de semiótica, aí a gente pode compartilhar os outros conteúdos. Bom dia, Laís. Bom dia, Caio. Bom dia, Isaías, João Pedro, Taina. Aguardando os outros discentes. Olá. Bom dia. Vamos lá. Eu vou começar aqui. Pronto, mais gente bacana entrando. Olá, olá, olá a todos. Sejam bem-vindos, gente. Alegria tê-los aqui comigo. Pronto. 12 alunos, tranquilo. Bom dia. Eu recebi trabalhos super interessantes, né, gente, na disciplina de design. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês depois, né? Olá, Aisha. Continuando recebendo alunos aqui bacanas. Bom dia, Débora. Bom dia, Jennifer. Bom dia. Sejam bem-vindos. Olá, Adriel, Marcos, Marina. Tranquilo. Eu vou hoje, tá certo, gente, colocar para vocês um pouquinho do conteúdo de design e no segundo momento, né, que será a aula de semiótica, vocês apresentam o trabalho de semiótica. Aí na aula de amanhã a gente apresenta os trabalhos de design de vocês. Tranquilo? O objetivo é dar continuidade à aula que a gente deu na aula na semana passada, né? A gente estava falando de softwares introdutórios. Gostaria de falar um pouquinho hoje, tá? Falar um pouquinho do Photoshop com vocês. Vocês concordam que eu apresente um pouquinho o Photoshop e logo em seguida, na aula de semiótica, vocês apresentam especificamente o trabalho de semiótica, a gente também fala um pouquinho do conteúdo de semiótica, e amanhã a gente faz a apresentação dos trabalhos de design. Tranquilo? Beleza. Para poder a gente não perder o conteúdo que a gente teria dado na semana passada. Beleza, então vamos lá. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vou compartilhar aqui a telinha com vocês. Tá? E aí... Olá, Bruno. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá, gente. Esse aqui é o site da Adobe, tá? O site da Adobe. O que é o site da Adobe? O site de uma empresa, né, que se propõe a dar várias soluções multimídia, em design, em edição de vídeo, de várias esferas, tá? A Adobe, ela comporta vários programas, tá certo? E o Photoshop é um dos programas da Adobe. Illustrator é outro desses programas, certo? E aí, aqui, quando você entra no site da Adobe, você tem todas as informações da empresa. Eu recomendo que você entre e dê uma consultada, dê uma estudada no material da Adobe para você ver todas as ferramentas que ela oferece para que você possa se especializar no ramo multimídia como um todo, né? Quando você vem aqui, você tem a parte de esclarecimento de alguns detalhes sobre o que é Adobe, né? No caso, o programa Creative Cloud, o aplicativo Creative Cloud, é um aplicativo que você baixa. Por meio dele você tem vários programas alternativos. Você tem, além disso, você tem a opção de pegar coisas de fotografia, né, específicos, né? E aí ele vai especificando com que programas da Adobe você trabalha com fotografia, né? Aqui tem coisas de como é que você pode fazer parcerias com eles. E aí aqui tem produtos em destaque, né? Aí nós temos Photoshop, Lightroom, Illustrator, Premiere Pro, XD, Adobe Stock, né?
e descoberta foto, design gráfico, vídeo, ilustração, interface, 3D, realidade aumentada, redes sociais e assim por diante. Tem programas os mais diversos sobre isso. Quando você clicar aqui em Creative Cloud, né, você tem a opção de entender melhor como é que funciona, né? E aí ele coloca esses gráficos aí pra gente, e aí você pode iniciar a avaliação gratuita do Photoshop, caso você queira que tenha computador, né? E você também pode ver as opções de aplicativo para celular, tá? Aí, gente, o que acontece? Dentro da linha de programas, nós temos Photoshop, Illustrator, nós temos InDesign e vários outros. Qual é a função de cada um? Gente, Photoshop, tá, tem como objetivo editar imagens, certo? Illustrator tem como objetivo você também diagramar, colocar imagens dentro de um formato específico, você pode desenhar e assim por diante. Tem especificações diferentes porque ele vai trabalhar com... cada programa vai fazer uma interpretação das imagens de uma maneira diferente. No caso do Photoshop, nós vamos entender que as imagens do Photoshop são imagens pixel, tá? Pixel. E no caso do Illustrator, nós vamos ter imagens vetores, tá? Existem imagens, desenhos vetores e existem imagens, desenhos pixels. E então essa é a primeira coisa que nós temos que ter claro, tá? O que é o pixel, gente? O pixel é cada pontinho que está dentro de uma imagem total, tá? Então vamos observar isso. Pixel é um pontinho, tá? E toda imagem ela é formada por um conjunto de pontinhos digitais, tá? Então pixel é isso, um conjunto de pontinhos digitais que constrói um todo. Quando você vem aqui, por exemplo, e aí vetor é outra coisa completamente diferente que a gente vai trabalhar depois. Primeiro vamos se focar na ideia de pixel. O que é o pixel? É esse conjunto de pontinhos. Você vem aqui no Behance, por exemplo, e aí você dá o zoom, certo? Quanto mais você der o zoom, você vai observar que tem cada imagem postada dessa aqui vai ter pontinho disponível, tá? E aí o conjunto, o somatório dos pontinhos é o pixel. É esse o formato de imagem que o Photoshop trabalha, tá certo? Então, vamos nos fixar nessa ideia, tá? Pixel é o conjunto de pontinhos que forma uma imagem, tá? E a partir disso é que a gente pode compreender como é que o Photoshop funciona, tá bom? Esse aqui, gente, é o Photoshop, tá bom? E aí, em cima do Photoshop, nós temos uma barrinha de ferramenta, tá? Que tem as primeiras opções, tá? Arquivo, editar, imagem, camada, texto, selecionar, filtro, 3D, visualizar, janela e a seção de ajuda, tá? Aqui na coluna da esquerda nós temos início, fotos do Lightroom, que você tira fotos de lá e joga para cá. E logo abaixo nós temos criar novo, 3 pontinhos, e abrir, 3 pontinhos, tá? Criar novo é quando você quer criar um novo arquivo, aí você vai configurar esse arquivo para criar alguma coisa em cima, tá bom? Quando você quiser abrir, tá, um arquivo, você já vai pegar um arquivo que você editou para jogar dentro do programa, certo? Aí já é uma outra lógica, uma outra dinâmica, certo? Assim que você abre o Photoshop, né, os Photoshops mais atuais, você tem os últimos arquivos com os quais você trabalhou, né? E aí, o que é bacana aqui? Tem os meus arquivos, tá? Disponibilizados. Aí logo acima tem a frase bem-vindos ao Photoshop, tá bom? E aí, então temos essa plataforma inicial aqui do Photoshop, tá bom? E aí, gente, nós temos a lista de trabalhos que foram feitos. Aqui são trabalhos de alunos que usavam meu computador na época que a gente tinha aulas presenciais, tá? E aí temos outras disponibilidades. Olha, aí você tem dentro disso a ideia de visualizar os seus trabalhos recentes, tá? Seja nesse formato aqui, né, de listagenzinha, seja nesse outro formato, tá bom? Esse é o primeiro detalhe que você tem que ver. Ainda você tem uma lupa aqui em cima, tá bom? E nessa lupa você pode procurar o que um trabalho seu e assim por diante, tá bom? Então,
esse é o primeiro detalhe que a gente tem que entender do Photoshop, tá? Vamos entender bem devagarzinho cada uma dessas ferramentas, vocês vão anotando e colocando para mim, sem esquecer do detalhe de que o Photoshop interpreta cada imagem que a gente usa na forma de pontinho, né? Que a gente chama de pixel, tá? O Photoshop tem como objetivo melhorar a qualidade de imagens pixelizadas. Professor, qual é a função dele? A função dele ele serve para editar imagens, fazer pinturas digitais, tá certo? Ajuda, corrigir erros, né? Aplicar efeitos, né? E um conjunto de outras ferramentas que te dão condição de entregar um trabalho muito bonito, tá bom? E aí, além disso, você tem como, além desses aspectos, além dessas coisas que você pode fazer outras coisas, como por exemplo, tá? Você pode editar folders, pode produzir encartes de DVDs, pode produzir capas de discos, pode produzir posters, pode produzir coisas para a internet, pode produzir uma série infinita de coisas. Mas a função específica você pode até produzir GIF, né? Um GIF animado. O que é um GIF animado? É uma imagenzinha em movimento, tá? Que não que não fica entediante, ela fica super interessante porque a imagem é uma imagem em movimento. Então vamos prestar atenção nesse pequeno detalhe sobre o Photoshop. Photoshop ele trabalha com imagens, principalmente com imagens estáticas, mas ele também te permite criar aquilo que a gente chama de GIF, que são pequenas imagens animadas, tá bom? Aí, gente, baseado nisso, vamos aqui observar o que a gente tem na opção criar novo, tá? Assim que você clica na opção criar novo, o que você tem? Você tem essa janelinha que abre para você. Esse Photoshop aqui é o 2019. Como eu já disse para vocês, vocês podem ir atrás de conseguir essa versão 2019 no LC Tutors, tá? Que fica bacana. Aí abre essa janelinha. Assim que você tem essa janelinha, nós temos algumas opções, né? Para você tomar como base para criar o seu arquivo, tá? Aí nós temos o quê? Nós temos arquivos recentes que você usou, arquivos salvos, mas aqui no canto direito você tem foto, tá bom? Fotos que o Photoshop já te oferece para você ir editando e mexendo, tá bom? Você tem já formatos para impressão, tá? Aqui você tem formatos para impressão. E aí você observa, viu, gente? Ó, os formatos 8x10, 8x14, 8x17, né? São formatos baseados em pixels, tá certo? E aí você tem para impressão esses modelos aqui super legais de posters, cartões de visita, são materiais para impressão de uma maneira geral, tá? Aí você já tem essas coisas aqui também pré-prontas, não é só o Canva que tem, né? O Photoshop também tem, né? Ele já te dá condição de acessar a esses materiais, tá bom? Aí você tem as fotos aqui disponíveis, né? Também, como eu mostrei para vocês, com formatos diferentes, com texturas diferentes, ó, grátis, tudo gratuito. Você pode clicar que ele vai abrir e fica super, super bonito, né? Olha quanta coisa bacana que tem. Aí, o que eu acho que é interessante? Quando você for usar, você abrir o arquivo e tentar imitar ele ao invés de simplesmente copiá-lo, né? Temos também aqui, viu, gente? Materiais com arte e ilustração, só que não é arte e ilustração vetorizado, né? Que vetorizado é mais para Illustrator. Nós vamos trabalhar com o formato pixel aqui. Olha só, temos grade de pixels. O que é isso? Grade de pontos, tá? Grade de pontos que vão... e esse conjunto de pontos, quanto mais a imagem tiver, maior a qualidade dela. A gente chama qualidade de resolução, tá? Aí você tem a resolução dentro de uma imagem que é formada por um conjunto de pontos. Quanto mais ponto a imagem tiver, maior a resolução, tá? Aí nós temos grades de 1000 pontos, 1000 pixels, grades de 2000 pixels, cartaz e assim por diante. Muitas vezes você pode dialogar, viu, Photoshop e Illustrator. Depois nós vamos falar do Illustrator e vamos depois falar do diálogo das ferramentas. Mas primeiro você pega o Photoshop, tá? E ver quais as capacidades que ele tem para você,
tá? Aí temos aqui, né, outras opções, né, arte, ilustração, temos texturas naturais, você pode baixar também, né? Aí nós temos também aqui a opção para web. O que é a opção para web? É você construir arquivos ou construir obras de design no formato da web. O formato da web muda dependendo do local em que você quer configurar para abrir, tá? Aí nós temos um arquivo grande para web, um arquivo médio para web, né? E aí, como você não necessariamente vai imprimir todos os arquivos, muitas vezes você vai só publicar em rede social, então a resolução ela não precisa, ou seja, a qualidade do arquivo não precisa ser tão alta, ela pode ser um pouquinho mais baixa, tá certo? Nós temos também opções para dispositivos móveis, né? iPhone, né? Assim, os dispositivos iPhone, no caso, você tem mais ou menos um padrão também para outros tipos de programas, tá certo? Não tem muito bucho, não. Aí tem esses outros formatos aqui pré-estabelecidos quando você instala. Tá? Tem uns bem bonitos, mas eu não gostaria que vocês se aproveitassem tanto desses dispositivos móveis. Eu queria que vocês desses formatos pré-estabelecidos. Eu queria que vocês dominassem a base do Photoshop, tá bom? Filmes e vídeos, né? Olha só, nós temos formato de HDTV, formato HDV, DV, temos vários. O que é isso? Você tem resoluções diferentes. Aí você vai fazer, por exemplo, uma capinha para um vídeo, tá certo? Aí você tem aqui as formas as capinhas, você pode fazer ilustrações gerais. O Photoshop, ele cria também ajuda você a criar imagens abstratas, a linhas gerais e assim por diante, tá? Tem umas realmente muito bonitas aqui, que o Photoshop ele é coisa de ponta, tá certo? Aí, gente, a minha imagem, ela tá aqui no canto direito, eu vou transferir ela para o outro lugar, tá? E aí a gente vai dar continuidade à apresentação dessa janelinha para você ver mais ou menos como é que ela funciona. Dominar essa janelinha, né, que é a janelinha de abertura de arquivo, esse domínio é fundamental para que você possa ver outros passos disponíveis para o entendimento do Photoshop, tá bom? Mas você vai vendo devagarzinho e vai anotando e registrando isso. Claro que sem esquecer que a gente vai usar ele com mais profundidade quando nós voltarmos às aulas presenciais. Por enquanto, né, quem tiver já Photoshop pode usar, mas também você pode ir pegando materiais complementares, né, pode pegar softwares complementares para aplicar, tá bom? Então, na próxima sessão, próxima parte, né, da aula, nós veremos outras partes, outros detalhes do Photoshop, tá bom? Dúvidas, gente? Dúvidas sobre a questão do Photoshop? Como é que tá para vocês até agora a exposição do Photoshop? Eu quero que vocês compreendam só o básico, a plataforma de entrada, né? No começo, muitos de vocês vão ter que usar o Canva mesmo, vão ter que usar o Adobe Spark. Eu tenho uma lista de programas online que vocês podem mexer, né? No caso, para quem tem computador, pode instalar o Photoshop através desse link que eu coloquei para vocês aqui no chat, tá bom? Aqui. Essa versão, a versão 2019, já é excelente, tá bom? E aí, você entra, tá, nesse site e baixa pelo site, eu vou compartilhar aqui a telinha para quem quiser instalar o Photoshop, tá certo? Esse aqui é o site do LC Tutors, tá certo, gente? Ó, tá? Aí, quem tiver computador, pode instalar o offline, tá certo? Instalação completa, tem aqui como é que faz, ó, um vídeo explicativo, tá bom? Aí tem você pode baixar o arquivo do Google Drive online, tá certo? Ou pode baixar o arquivo da Mega, tá bom? Pode instalar para quem tem computador, tá bom? É basicamente isso. Aí você acompanha aqui as orientações, dá uma lida, instale qualquer coisa, me pergunta, tá certo? Vamos aqui para o segundo momento da aula, tá bom? Que é o momento relativo, tá? A continuação do Photoshop, tá? What's important is the story, the message, the feeling, the connection. It's design.
You go, oh my God, how am I going to solve this problem? I really want to affect as many people as possible. Honestly, nobody wants authenticity. Tastemaking takes time. So if you get it wrong, you get it really wrong. It's the best storytelling product we've ever done. It was widely discussed that I had pushed it too far. What are you going to make the audience feel? Something true. It's the kind of shit we do. I wanted to make something that would excite people about the future. All I care about is what's happening on the page. What can I make next? That drive never goes away. You're looking for a moment when you feel you're as close to the soul as possible. That's what good design is. Bem, gente, para iniciar a continuação do tema que nós havíamos explorado na aula anterior, né, eu gostaria, antes de falar do Photoshop, antes de entrar, sugerir essa série, como eu falei para vocês em outro momento, né? E ao sugerir essa série, tá, você vai conseguir observar que existem várias correntes do design, desde o design gráfico até o design ligado a outros tipos de criação, né? E aí eu sugiro que vocês assistam a série Abstract, The Art of Design, né? Principalmente o capítulo ligado à parte do design gráfico, ok? Esse aqui foi o trailer da primeira temporada, né? O trailer da segunda temporada está aqui. Gostaria de deixar disponível para você também. Vamos dar uma olhada. This is monochromatic light. It looks like there is no colors. But have a look at this. This is what design is about. Design is everywhere. Hey guys. Hi everybody. It's a basic building block for our imagination. What we consider truth depends on how you look at it. There is no obvious route from beginning to end. And there's no guarantee of getting to the end either. It can be really scary because there's lots of people that need to know what your vision is. The ideas are endless. You have to question yourself in order to create. I love showing this is possible. It has to do something better than what came before. We can play together. We can live together. There's nobody in the room. There's also no art. If we are to survive on the planet, we must design where we're going from here. Então, gente, sugiro que vocês assistam tanto a primeira temporada quanto a segunda. Aqui nós temos claramente, né, o trailer da segunda temporada se desdobrando em outros tipos de perspectiva juntamente com a da primeira temporada. O que nós temos aqui? O design se desdobrando, né, em várias camadas de expressão. E dependendo da forma pela qual ele se expressa, ele vai ter um objetivo específico, ele vai ter um tipo de maneira de se atualizar, ok? Então é nesse sentido que eu gostaria que a gente assistisse a temporada. É claro, a nossa disciplina é voltada para design gráfico e editorial, aí tem os capítulos voltados para isso, mas tem outros capítulos, fotografia, né, arquitetura, moda, mas deixa a dica para que, caso vocês tenham interesse e curiosidade, acho que vale a pena todos assistirem, tendo em vista o fato de que se trata de um documento audiovisual que você pode tomar como referência para continuar desenvolvendo
novas habilidades ao longo da sua formação, né? Sua formação não vai terminar nessa disciplina, ela vai seguir, inclusive depois da escola, você vai trilhar outros caminhos possíveis, quem sabe seguir na área de design, na área de comunicação, na área de mídias sociais, enfim, né? Mas é sempre bom essa possibilidade de acumular experiências, tá? Aí, gente, como é que você pode acessar esse documentário todo? Aqui, ó, no YouTube, você vai na seção Netflix Brasil. E ao acessar Netflix Brasil, gente, você passa a ter a oportunidade de acompanhar o seriado inteiro, tá? E aí você tem outras coisas aqui. Você vem aqui no cantinho da tela, né? Procura Abstract, escreve Abstract, tá? E aí vai aparecer todas as modalidades. Se você quiser assistir, tá, o documentário com legenda, você vai clicar na parte específica de legenda, que não vai ter problema, tá certo? Não tem problema, que aí é bem fácil de assistir com a legenda, ok? Então agora nós vamos para retornar à questão do Photoshop, tá? No Photoshop, nós temos aqui o Photoshop, como mostrei para vocês, nós temos essa janelinha aqui de novo, né? E aí eu já tinha mostrado para vocês algumas possibilidades, né, de construção de materiais visuais por meio do Photoshop, não é isso? Então aqui nós temos a janelinha disponível para a gente, tá? Essa janelinha aqui é o que a gente chama de janelinha flutuante, ó. Você pode colocar ela na direção que você achar mais interessante para poder modelar as suas necessidades. No caso, eu vou colocar um pouquinho aqui mais para a esquerda, tá? O que é interessante a gente observar, gente, que toda vez que a gente vai fazer um arquivo, produzir um arquivo novo no Photoshop, tá? Primeira coisa que você tem que fazer é colocar o nome, né? Se você quiser fazer, colocar um nome com o título peça de multimídia, por exemplo, você pode. Você simplesmente clica aqui em cima e automaticamente vai ter essa opção, tá? Aí, gente, além disso, o que você pode fazer? Você pode definir se você quer a sua peça em pixel, polegada, centímetro, milímetros, pontos, picos, tá? Você não precisa entender todas as dimensões que estão aí dispostas, embora elas sejam auto-intuitivas, né? Por exemplo, centímetro, você já tem a parâmetro básico. A ideia é que, se você vai trabalhar em tela, você deixa aqui a opção pixel, tá? Se você vai imprimir, recomenda-se a opção centímetro ou milímetro, por exemplo, né? Isso vai depender das suas necessidades. Vamos deixar aqui pixel, tá? Pixel, como eu disse para vocês, é um conjunto de pontos que você tem no material. E esse conjunto de pontos, né, que está dentro do material, ou seja, uma imagem, está disponibilizado aí, né? Aqui, ó, na largura nós temos 2.480 pixels. Na altura nós temos 3.508 pixels aqui, certo? Você pode alterar, tá, o conjunto de pontos, tá? Ao mesmo tempo, né, tanto da largura quanto da altura. Ao mesmo tempo você pode definir se você quer o seu material retrato, né, ou paisagem, tá? Paisagem é assim, deitadinho, ó. Retrato é assim, você vai definir. Você que vai definir. Número de pranchetas, o que é o número de pranchetas? Se você quer pranchetas, no caso você vai abrir vários arquivos parecidos um ao lado do outro, por exemplo, caso você queira criar um folder. No caso, pranchetas, quando você clica aqui, né, você vai criar um número X de pranchetas que tem a ver com essas dimensões disponibilizadas aqui para vocês na orientação do retrato, tá certo? Aqui embaixo, o que é bacana observar, você tem outras informações sempre que você vai abrir um novo documento. Qual é? Modo de cores, RGB, tá? É o modo de cor, tá? O que é RGB, tá, gente? É Red, Green and Blue, certo? É vermelho, verde e azul. É o que a gente chama de cor luz, tá? Cor luz, vermelho, verde
e azul, tá? Sempre que a gente usa cor luz, a gente está trabalhando diretamente com tela. A gente vai preparar um material aqui para usar nas telas, tá? No computador, tá certo? Quando a gente vai imprimir, a gente vai produzir um outro formato de arquivo, que é o formato CMYK, tá? Ciano, magenta, amarelo e preto, tá? Porque CMYK é em inglês, tá? Eu vou explicar um pouquinho disso justamente para que você tenha mais parâmetro para poder entender o que eu estou querendo dizer aqui. Então eu vou falar um pouquinho sobre a questão das cores RGB e CMYK, coisas que vocês vão desenvolver posteriormente, para entender como é que funciona esse sistema de distribuição de cores aqui no Photoshop. Mas fixem logo na cabeça. Vai trabalhar na tela RGB, são 3 canais de cores, tá? Vermelho, né, de red, G de green e B de blue, né, que é azul, tá certo? E aí você vai selecionar RGB caso você não vá imprimir um documento. Se você vai imprimir um documento, CMYK, tá certo? E aí, gente, quando você vem aqui no formato impressão, tá? Se você quiser trabalhar outras modalidades, tá? Ó, aparece outras coisas aqui, bitmap. Quando você vem aqui, arte e ilustração, né? Tem outras opções, tá certo? Você vai trabalhar só para web, tá? Aí já muda a resolução aqui. O que é interessante, gente? Aqui nessa parte de resolução, independentemente do arquivo que você vai abrir também, resolução também tem a ver com a qualidade do material que você vai imprimir, tá? Ou não imprimir, mas que você vai colocar na tela. Se você vai trabalhar um material em pixel, né, com a resolução 300, ele vai estar na qualidade excelente, tá? Mas ao mesmo tempo, 72 é bacana também, tá? Mas o que é interessante você observar? Sempre que você for fazer um arquivo que você vai precisar imprimir, você não vai deixar 72, você vai deixar de 300 para cima, tá certo? 300 dots per point para cima, tá? Que é pixel por polegada, tá bom? O número específico. Vocês não precisam se aprofundar nisso agora, tá? Vamos primeiramente falar da questão das cores, tá? E para trabalhar melhor essa questão da abertura de arquivos no Photoshop, tá certo? Mas antes disso, vamos supor que eu queira criar um arquivo aqui, né, com 2400 pixels de largura, tá certo? Largura por 3300 pixels de altura, tá certo? De altura. Se eu quiser paisagem, esse número vai inverter, tá bom? Vai inverter, ó, 3.300 por 2.400, percebe? 3.300 por 2.400. Se eu voltar para o retrato, tá bom? A maioria dos softwares vai ter isso, ó, tá bom? Essa variação. A altura fica no lugar da largura, a largura fica no lugar da altura. Se você quiser retrato ou paisagem, tá certo? Vamos supor que eu queira, só para ilustrar aqui, criar um novo arquivo, tá certo? Você pode pegar esse material aqui grátis, ele pode baixar ou não, ou então eu posso criar um documento em branco, tá bom? Ao criar um documento em branco, zerado, você não vai selecionar nenhuma dessas predefinições. Você vai deixar simplesmente na modalidade que você tem mais interesse. Vamos pegar aqui esse arquivo de pixel, sem clicar em nenhum modelo pré-estabelecido. Vamos deixar nessas dimensões aqui só para exemplificar. No formato paisagem, 300 de resolução, que é muito bom. Cores RGB, red, green and blue, certo? Você manda criar. Aí, ó, automaticamente ele cria essa tela branca aqui, tá? Essa é é o que a gente chama de área de trabalho, a moldura de trabalho do Photoshop, tá certo? Então é isso que a gente tem que observar no primeiro momento, tá? Então essa aqui é a nossa área de trabalho do Photoshop. Você tem um conjunto razoável de informações aqui que você vai poder ver aos poucos, tá certo? Deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho. Pronto. Ok, eu vou subir aqui minha imagem, tá, gente? Vou colocar um pouquinho ela para cá, para o centro da tela do Photoshop.
que eu acho que fica melhor para vocês verem as bordas do material, tá? Tá aqui, gente. Aí, ó, o que você tem aqui? Você tem no canto direito, tá, os canais de RGB, né? Vermelho, verde e azul, né? Aí aqui embaixo tem cada uma das cores, ó. Por que que você tem, gente, esses canais aqui de cores, tá certo? Porque é o seguinte, na cor luz você vai ter soma de vários tipos de luz, você vai ter vários tipos de luzes diferentes somadas. E aí você tem o que a gente chama de 3 cores primárias, que é o vermelho, o verde e o azul. E essas 3 cores primárias, que são cores luzes, são as cores base para você criar qualquer outro tipo de cor, tá certo? É por isso que a gente tem que entender que todo arquivo no Photoshop vai ser ou em RGB ou em CMYK, que é a cor de impressão. Mas não vamos falar da cor de impressão, vamos falar só de RGB agora, tá? Ou preto e branco, tá? Quando você quiser mudar as modalidades de cor, também você tem outras opções aqui na área de trabalho, né? Na parte de imagem, você tem modo de cor, né? Aqui, aí você tem opções aqui de cores que você quer colocar, vocês percebem? Aí aqui, vê que está habilitado RGB, tá? É a cor do trabalho que você vai realizar. Você está dizendo, meu trabalho vai ser, eu vou trabalhar com cores primárias RGB. Todas as fotos que eu vou ter vão ter essas cores primárias. Vermelho, verde e azul, tá? Se eu quiser mudar para o modo CMYK, eu só coloco aqui, ó. E aí ele já faz a conversão automática, tá certo? Que é o que? Na verdade CMYK, quer dizer ciano, magenta, amarelo e K, que é preto, tá? Cyan, M de magenta, Y de yellow e K, que é preto, tá certo? São as cores base para você mexer, tá bom? E aí você tem essas cores base que você vai selecionando, e aí que você seleciona antes de abrir o arquivo, tá bom? Se você quiser mexer numa imagem só preto e branco ou só com tons de cinza, você tem essa opção aqui. Aí automaticamente o teu trabalho vai estar descolorido, tá certo? Aí ele vai trabalhar só em tons de preto e branco, tá bom? Deixa eu subir aqui, colocar mais à direita aqui, novamente, para que vocês possam observar. Aqui, quando você vai converter aqui, ó, aí abre essa janela, tons de cinza, fica, são tons de preto e branco, né, que são misturados, né, e aí vira tons de cinza, tá certo? Tem várias camadas de preto e branco, tem vários tons, são inúmeras variações de cores, e aí você também tem inúmeras variações de tons de preto, inúmeras variações de tons de branco, tá certo? Isso aqui é o básico que você vai ter que observar no começo. RGB, tá? Eu vou só anotar aqui para você, tá? Para você fixar esses nomes, tá? Esses números. Deixa eu só abrir a camada aqui. Eu vou pintar, pronto, ó. RGB, tá? RGB, o que é, gente? RGB é Red, Green, Blue, tá? Red, Green, não blues, né? Mas blue, tá? Ok? Fechou? Agora eu vou colocar outra camada aqui. Não, eu vou fazer o seguinte. Vou dar o espaço aqui e vou colocar CMYK, tá? Que é ciano, magenta, amarelo e preto, que é a letra K, tá certo? Aí eu vou diminuir novamente aqui, para que você possa
ler, tá? Por que você não está conseguindo ver o texto? Porque está saindo da moldura, tá bom? Eu diminuo um pouquinho mais aqui, e aí você pode ver, tá? Toda vida que o texto vai sair da moldura, ele fica daquele jeito, né? Pronto. Aí, ó, red, green and blue. Deixa eu corrigir o green ali, tá? Aqui, vermelho. Verde. Azul, certo? São as cores primárias luz, tá? Vamos só mexer nisso. Essas cores primárias são as cores base de todas as outras cores que nós vamos ter, tá? Vocês vão aprofundar isso também em outra disciplina, tá certo? Mas gente, só mostrar para vocês que aqui você pode mexer no Photoshop online, tá certo? Esse aqui é a versão do Photoshop online, tá? E aí, o que você pode ver aqui? Você pode manipular. Quando é que você pode criar um arquivo no Photoshop? Você vem no Photoshop online, basta entrar no site, tá? Você vem aqui, né? Fotos... Shop online, de acordo com o que está no chat, tá certo? Só para mostrar para vocês, e você vem em novo projeto. Assim que você vem em novo projeto, você já tem esse conjunto aqui de funções do Photoshop, ó. E aí você já cria o nome do seu projeto. Você pode botar cartão de visita, você pode botar banner, né? Você pode botar folder, tá? Você pode botar post de Instagram, né? Tá certo? E aqui você já tem as dimensões, ó, a largura e a altura, ele já está em português. Aqui, dots per point 72, conforme a gente estava falando no outro site, tá bom? Então, vocês já podem acessar, né? E aí já tem as mesmas funções, quase todas as mesmas funções do Photoshop normal. Vocês estão entendendo? E aqui você tem os cartazezinhos pré-estabelecidos para você entender, ó, tá? Só a título de curiosidade, tá bom? E aí você pode ir mexendo, ó, você pode, ó, e aí ele já tem, ó, uns modelos pré-prontos, ó, posts para Instagram, stories de Instagram, ó, tá vendo, ó? FB Group Reader, tá certo? Tem vários modelos, né? Quando você selecionar um deles aqui automaticamente, você já... Ó, aí tem modelos para celular, tá certo? Foto, cópia impressa, tá certo? Mídia social. E aí, toda vida que você clicar, ó, você observa que as dimensões em cima aqui mudam. E aí tem todas essas ferramentas aqui, ó, do lado também, ó, que a gente vai especificar ainda, né? Ferramenta de seleção, varinha mágica, recorte, carimbo, pintura, né? Beleza? Tranquilo? E aí eu gostaria que vocês fossem tentando fazer a associação do que o professor está falando em sala de aula com o que está aqui na postagem, tá certo? Se você clica aqui, por exemplo, né? Ó, aqui você já tem uma arte para você mexer, tá certo? E aí, essa arte aqui para você mexer já está editável para você, tá certo? Assim como o Canva, você pode mexer no Photoshop online, ó. Aqui você já observa que no canto direito, acho que todos podem ver, tem as camadas, né? Cada camada representa um elemento gráfico diferente no texto. Vocês estão entendendo? Por exemplo, aqui eu quero fazer um cartaz para Instagram. Eu posso renomear a camada, ó. Texto 1. Tá vendo, ó? Texto 2. Vocês podem ir mexendo que dá tudo certo. Então, é bem fácil o princípio, né? Aqui, ó, flower, né? É a camada específica do desenho da flor, né? Aí você pode renomear para o português, né? Aí, quando você clica em cima de cada camada, você vai mexer a camada que você selecionou, ó. Isso aqui é um outro princípio básico do Photoshop, né? Você mexer na camada, ó. Se eu seleciono uma parte da flor, se eu seleciono toda a flor, ó, eu consigo mexer ela inteira. Se eu seleciono uma parte dela, eu consigo mexer um pedaço dela, tá? Esse princípio de camadas é importante demais para o Photoshop, ó.
flor. Pedaço 1, flor, renomeio, né? Pedaço 2, flor, renomeio também. E aí fica assim, né? Fica bem tranquilo, né? Aí, esses princípios de camadas é o que a gente vai trabalhar nas próximas aulas. A gente vai falar um pouquinho, continuar falando agora de cor, tá certo? E aí vocês podem tirando dúvidas comigo. No Photoshop Online, basta você entrar nessa modalidade aqui que dá tudo certo, entendeu? Primeiro, criem um novo arquivo e observem as camadas aqui no cantinho. Cada elemento gráfico vai ter uma camada diferente, tá certo? E aí basta você ir na camada e dá tudo certo, tá? Aí vamos lá. Eu vou continuar falando aqui de cor para vocês, tá? Vamos deixar claro que essas são as cores básicas que o Photoshop trabalha, tá certo? Aqui embaixo nós temos o C, representado pelo ciano, o M, representado pelo magenta, o Y aqui, o amarelo, né? Yellow, tá? E o preto, que é K, tá? Nunca esquecer isso, tá certo, gente? São cores primárias. Eu vou colocar para você aqui em cima, tá? Cores primárias de luz, ok? E aí você já cores primárias, eu vou colocar cores primárias luz, ok? Cores primárias luz é o RGB, tá? E cores pigmento, que é cotinta, tá? Que é CMYK, tá? O que é que isso quer dizer, gente? Quer dizer que toda vida que eu for trabalhar com Photoshop, que for imprimir, eu tenho que pensar na tinta que vai ter dentro da impressora. E aí o programa vai ter que interpretar as cores das imagens que você está editando para colocar para dentro da impressora. E aí ele já pensa nessa conversão na hora que você vai trabalhando, certo? Aí nós temos as chamadas cores pigmento. Por isso que quando você vem aqui, ó, você tem essa variação. Você sai CMYK, bem aqui, ó. Ciano, magenta, amarelo e preto. E aqui em cima você tem o RGB, que é cor luz, tá? Cores primárias luz, tá? Tá aqui, GB, tá? E aqui embaixo, ciano, magenta, amarelo e preto. Aí, por que eu estou dizendo isso, gente? Porque assim, ó, aqui no cantinho do Photoshop, você vai sempre ver, tem um baldezinho de tinta. Você vai clicar, tem um quadradinho de tinta. Você vai clicar nele, tá certo? E aí, sempre que você for clicar nele, você vai observar, aqui embaixo nós temos sempre as modalidades R, GB e CMYK, tá? E aí o que é importante? É você sempre prestar atenção que quando você está selecionando uma das modalidades de imagem aqui, tá? Você está traduzindo para cá, RGB, tá? Ou você está trabalhando RGB ou você está trabalhando CMYK. Aí quando você quiser pintar alguma coisa, você vai ter que sempre, tá? Olha só que legal, selecionar. Por exemplo, eu vou pegar um vermelho aqui não tão escuro, tá certo? Pronto. Aí quando eu for pegar um vermelho não tão escuro, você vai observar que todo vermelho, por mais que seja vermelho, aqui ó, nós temos bem aqui ó, todo vermelho tem 170, tem um número específico. E aí nós temos 171, né, de vermelho, dentro desse vermelho escolhido, nós temos 24, né, tons primários de verde, tá? E nós temos também 24 tons primários de azul, tá? Quando você selecionou aquela primeira modalidade, certo? Aí, o que é que você tem? É sempre importante você olhar para cá para você saber quanto de cada cor primária tem o seu trabalho. Ó. Quando você muda aqui, ó, as cores primárias também vão mudando, ó, certo? Ó, observe que os números vão variando, tá bom? Olha só. Você vai mudando os tons de verde, vai mudando os tons de azul. Isso aí vai te dando uma variação de cores gigantesca, tá certo? A gente ainda vai falar um pouco mais disso. Mas o que é interessante é que
sempre que você for mexer, você tem que, nas cores, alterar os tons de imagem, você tem que pensar nessas variações aqui, de vermelho, verde e azul, tá certo? E aí... Ó, gente, só para mostrar para vocês onde é que fica a variação, os códigos das cores do Photoshop online. Eu estava mostrando o software que estava instalado no computador. Esse aqui é o online, tá certo? Quando você vem aqui, ó, nesses dois quadradinhos aqui embaixo, ó, certo? Você tem as cores, tá bom? Quando você clica 2 vezes, você tem os códigos das cores, ó. À medida em que você vai mexendo, ó, consegue perceber? Você tem um código para o vermelho. Cada cor tem sempre um pouco de vermelho, um pouco de verde, um pouco de azul, ó. Você vai mexendo, ó. Vocês estão vendo, ó? Eu estou ao vivo aqui, ó. Aí os códigos vão mudando, ó, tá certo? Por que é importante isso? Porque você anota essa cor, e aí, caso você não queira perder o código dessa cor para continuar a sua arte depois, você pode, tá entendendo? Aí é importantíssimo você decorar qual é o código da cor, anotar o código da cor, tá certo? Isso é importantíssimo. Não, é esse aqui, ó, Aisha, esse aqui, ó, você pode usar diretamente o Photoshop, ó. Esse aqui, ó, você vai clicar, tá certo? Nesse aqui, tá certo? Assim que você clicar, você vai ter o Photoshop para usar dentro da internet. Isso para os casos de você não ter computador ou ter pouco espaço no seu computador para instalar o Photoshop. Aí você instala esse aí, que é o Photoshop Online. Não instala, né? Acessa direto pela internet, tá certo? Isso aqui você já acessa direto, é só clicar em cima, tá? Aí isso que eu estou mostrando para vocês já essa plataforma específica aqui, ó, tá certo? É usando o Photoshop de dentro da internet, certo? Você vem aqui, ó, para criar um novo arquivo, ó, cria um novo arquivo, né? Seleciona a dimensão que te interessa, vou criar qualquer arquivo aqui, tá? E aí você pode ir mexendo no Photoshop. O que é que eu estou mostrando aqui? Que no Photoshop Online tem a mesma função dos canais de cores, né? Aqui, ó, se eu quiser alterar a cor do fundo aqui, ó, background, que é a cor aqui, ó, fundo. Eu clico 2 vezes em cima da camadinha aqui, ó, certo? E aí você já pode selecionar o fundo, ó, e alterar a cor, ó. Alterar a cor. Quando você mandar aceitar, ele é para mudar automaticamente. Tá entendendo? A cor, ó. Tá vendo, ó? Você tá vendo, ó? Então, isso é o mais importante, esse princípio das camadas e esse princípio das cores aqui, ó. Primeiramente, no Photoshop, além de você abrir um arquivo novo, tá? Aqui, ó, além de você abrir um arquivo novo, você tem que olhar aqui para baixo, né? Para as cores, tá bom? E para as camadas aqui, no canto direito, tá? Primeiro princípio, né? Olhar as cores aqui, ó. Olhar as cores e olhar as camadas aqui. Cada camada vai ser um elemento diferente do seu cartaz. O que é que eu indico? Que para cada elemento do seu cartaz, você crie uma camada diferente. Uma camada para a frase principal, uma camada para a subfrase, uma camada para o fundo, uma camada para uma arte diferente. Aí você pode pegar imagens fora daqui e colocar aqui dentro também, mas isso aí a gente vai especificar depois. Não, esse aqui é de graça, esse aqui é gratuito. Esse aqui é gratuito. Clica nesse link aqui do Photoshop Online que é gratuito, tá? Esse aqui do Photoshop Online é gratuito. É porque tu clicou no primeiro link, eu acho. Clica nesse segundo aqui que dá certo. Isso, exatamente. É só clicar em cima que dá certo. Exatamente, perfeito. Olá, Cristina, bom dia. Certo? E aí você vai ver exatamente esse Photoshop que eu estou mostrando aqui para vocês, tá certo? Exatamente ele, tá? Vocês não vão ter dificuldade em acessá-lo, tá? Aí vocês vão dominar aqui as cores na ponta, primeira coisa, né? Mexer nas cores, observar os códigos RGB aqui, tá bom? E clicar nas camadas, ó. Clicar nas camadas e ir mexendo nas camadas. Se você quiser criar uma nova camada,
tá certo? Você vem nessa opção aqui, ó, nova camada. Aí você vai, ó, pronto, ó, clicou na nova camada. Quando você bota essa nova camada aqui, você bota ela na posição que você quiser, ó. Tá vendo, ó? Percebe? E aí você pode definir que camada é essa? Camada de texto alternativo, tá certo? Aí vai depender, tá certo? Ok? Beleza? Aí vamos aqui continuar. Aí você tem também a opção no Google Play para instalar, tá certo? O Adobe Photoshop Express, ó, aqui, ó. Você vem aqui no Google Play, digita Photoshop, né? Photoshop, aí ele vai direcionar você para dentro do programa. Ó, tem várias opções, ó. Tem várias opções aqui. Aí tem mais especificações, ó. Tem o Photoshop Mix e tem o Photoshop Express, tá? Que você pode instalar, tá? E aí, mas mexam fundamentalmente nesse link aqui, ó, Photoshop Online, que você já consegue ter o acesso às ferramentas básicas do Photoshop, tá bom? Aí você vai mexendo e criando arquivos, tá? Vai mexendo e criando arquivos. Primeira coisa, né, que eu gostaria que vocês fizessem vir aqui em arquivo, novo arquivo, né? Cria um novo arquivo, aí vocês mexam nas cores, né? Vão manipulando as cores dos cartazes, quase aleatoriamente, só para vocês experimentando, tá certo? Olhar o fundo aqui, também as cores de fundo, tá? Criar a nova camada, ó. Vocês podem criar quantas camadas vocês quiserem, ó. Elas vão ficando duplicadas aqui no cantinho, conforme vocês estão vendo aí na tela, tá certo? Tá, eu vou mandar aqui, assim que você clicar aqui, tá certo? No Photoshop Online, ó, eu vou botar um endereço aqui para você ver, ó. Certo? Assim que você clicar, deixa eu dar um Enter aqui. Certo? O que você vai fazer, ó? Tá vendo aqui, Aisha? Você vai clicar aqui, ó. Esse Fotopeia, a versão esquerda. Pronto, aí é só clicar, ó. Aí a entrada é essa aqui, ó. Fotopeia. Aí você vai fazer o quê? Vai clicar um novo arquivo, ó. Pronto, aí já fica atualizado. Tá certo? Beleza? Então, é isso. Você coloca o endereço aqui, ó. Buf. Tá entendendo? Aí tem várias opções de adição aqui. Você vai clicar nesse aqui da esquerda, ó. Tá? Aí você já vai ter acesso ao seu Photoshop Online, ó. Aí você pode criar um novo projeto daqui, tá certo? Você pode pegar modelos aqui também do próprio Photoshop. Tem vários modelos, olha só que legal, ó. Certo? Olha que legal, já tem um modelo de neon aqui que você pode usar, ó. Tá bom? Aí ajuda muito, ó. Aí ele vai carregar, vai puxar do seu computador. Também tem essa possibilidade. Olha aí que massa, né? Se você quiser mudar aqui o nome, você pode, ó. Tá certo? Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? Show? Aí se você quiser diminuir o tamanho da fonte, você vai clicar duas vezes aqui, ó, no tamanho da fonte, e vem aqui em cima, ó. E já vai diminuir o tamanho da fonte, ó. Beleza? Então você bota aqui, multi 1, né? Multi 1. Aí fica show de bola, né? Se você quiser depois salvar, aí vai colocando quantas cores, quantas fontes você quiser. Beleza? Massa. Olha que legal. Aí, se você quiser, por exemplo, depois salvar o seu arquivo, tá? Você vem aqui, arquivo, ó, publicar online, tá certo? Em JPG ou PNG, tá? Ou então exportar aqui, ó. Quando você manda exportar, já dá para salvar automático, tá? O seu arquivo, ó. Aí vai aparecer aqui, ó, a qualidade para você controlar. Você bota a qualidade máxima, manda salvar. Quando mandar salvar, ele baixa direto para o seu celular, né? Eu vou colocar no zap de vocês esse arquivo aqui, tá? Multi 1 e Neon, tá? Multi 1 e Neon, tá? Aí vou jogar lá para vocês, tá? Assim que terminar a aula, eu já jogo lá, tá? Então não tem erro, show? Massa, né? Muito legal. Então, um grande abraço a vocês. Aí eu vou dar um intervalo agora. Na próxima, a gente continua esse conteúdo amanhã, tá certo? Aí a gente vai, tá? A gente vai agora dar esse intervalo e na aula de semiótica a gente vai apresentar os trabalhos e falar um pouquinho mais do assunto da disciplina. Show?
Beleza? Um grande abraço e até lá. Valeu, gente. Até daqui a 10 minutinhos. Aproveitem e vão manipulando.